Bom, gente, então vamos iniciar a aula, né? Eu já comecei aqui a gravar, né? Desejar aqui boa tarde a todos, né? Dar início aqui à aula de cálculo 3. Bom, na aula passada, né, nós ficamos nesse exemplo aqui. Quem foi que fez esse exemplo? Só para me saber aqui. Quem conseguiu fazer, né? Nem quem fez, é quem conseguiu fazer. Eu acho que um dos colegas, eu não vi quem foi, eu acho que ele botou os gráficos aí no grupo, né? Eu só não verifiquei se está correto, mas a ideia, né, do problema está ok. Eita danado. Então vou fazer o seguinte, quem fez? Ninguém fez? Ontem eu tive prova, não deu pra fazer. Vixe, ninguém fez. Quem foi que ninguém fez? Ninguém. Nenhuma alma perdida. Vou dar um ponto para quem fez. Tem gente dizendo aí no chat que fez, professor. Tem dois aqui que fizeram, né? Então vou fazer o seguinte, quem fez, né, vai me entregar o trabalho. Fiz, mas não sei se está certo. Não, tentou. O negócio é tentar fazer, não é fazer certo, é tentar fazer, certo? Então, quem tentou fazer alguma coisa, né, me manda o PDF aí pelo privado do WhatsApp, certo? Vocês têm 10 minutos para mandar. Depois disso aí não tem conversa mais não. Bom, então dando continuidade à aula, certo? Esse exemplo aqui, já que vocês não fizeram, vão fazer, certo? Na próxima aula, se vocês não fizerem esse exemplo, quem não fez, aí o caldo vai engrossar. Tem que pelo menos tentar, certo? Então vamos lá. Dando continuidade aqui os exemplos. Deixa eu ver uma olhada aqui. Nós ficamos nesse exemplo. Deixa eu ver aqui onde é que ele ficou. Ah, tá aqui ele. Bom, Bom, aqui resolução do exemplo. Bom, agora nós vamos ver, sabe o que? A área em coordenadas polares. Coordenadas polares. Bom, na verdade, aqui não tem nenhum mistério. É a mesma coisa lá do, né, quando a gente viu no sistema cartesiano, certo? A diferença é que em coordenadas polares o dA, certo? Ou seja, como é que você calcula a área de um compacto? Deixa eu escrever aqui. Seja ômega um compacto. Então, a área de ômega ela vai ser dada pela integral dupla dA. Só que em coordenadas polares, quem é o dA? Certo? É R dr de θ. Certo? De boa na lagoa. Beleza de Creusa. Então aí só a diferença é que aqui você vai, no lugar do dA, aqui você coloca o RdR de θ, certo? Bom, vamos aqui os exemplos.
Vamos fazer aqui uns exemplos. Encontre a área delimitada pela lemniscata r² igual a 4 cosseno de 2 θ. Bom, quem lembra o que é a lemniscata? Ela parece uma florzinha, né? Então tem lemniscata de 2 pétalas, de 4 pétalas, eu não sei, de 3 pétalas e assim por diante. Se eu não me engano, essa daqui é de 2 pétalas. Então o desenho do gráfico aí ficou a cargo, certo, do cálculo 2. Então aqui já resolvendo a questão. Então é o seguinte. Então quem é nesse caso a lemniscata? A lemniscata é uma pétala. Deixa eu ver que essa daqui é de quantas pétalas? Acho que essa daqui, não sei se é 2, se é de 4. Acho que é de 2 pétalas. Não está muito. Não está muito Roberto Carlos não, mas é mais ou menos isso aqui. Bom, então nesse caso, deixa eu ver se a questão é só isso mesmo. Então nesse caso aqui você tem que encontrar a área delimitada. Então você aqui tem pronto. Então a ideia é você calcular a área no interior dessa lemniscata aí, certo? Deixa eu só olhar aqui rapidinho deixa eu botar esse negócio no mudo. Tá. Bom, aqui alguns alunos já mandaram aqui a questão, certo? Não caiu, mas voltou, certo?
Bom, então aqui é o seguinte. Então o que é que vocês têm que fazer? Bom, aqui você tem, né, você tem duas formas de você abordar esse problema. Primeiro, ou você calcula a área dessa pétala, certo? E multiplica por 2, ou você calcula a metade da área da pétala e multiplica por 4, né? Fica aí a gosto do freguês, certo? Então, quando você pega o raio, que é esse valor, na verdade você tem uma relação que é dessa forma aqui. R ao quadrado 4 cosseno de 2θ. Então você tem aqui duas expressões por raio, né? Você tem a parte, se você passar a raiz, você vai ficar com a expressão R mais ou menos 2 raiz quadrada de cosseno de 2θ. Certo? Mas eu vou focar na seguinte região, essa daqui. Certo? Então, nesse caso, qual seria a variação do raio? Certo? Então, a área... Aliás, aqui a gente tem que identificar quem é o ômega. Então, a área do ômega vai ser justamente a integral de ômega R dr dθ. Então, aqui quem seria... Bom, primeiramente você tem que ver onde o raio está variando, certo? Então, o raio está variando de onde para onde? Se eu estou calculando apenas essa parte azul, ele está variando de 0 a 2 raiz de cosseno de 2θ. E o ângulo? O ângulo você tem uma assíntota aqui e você tem uma aqui. Então, quando você analisa essa reta tracejada, você tem uma variação de 0. Agora tem que descobrir qual o ângulo que está aqui em cima, certo? Qual o ângulo que representa essa inclinação aqui, que seria justamente esse camarada aqui. Tá ok? Então, o cosseno, se você olhar para dentro da expressão, você tem um cosseno de 2θ, certo? Então, como é que você faz aqui essa oscilação? Como é que você faz esse cálculo? Bom, o ângulo, certo, interno do cosseno, ele tem que ficar quanto? Essa oscilação essa oscilação do 2θ, você tem que analisar isso aqui. Aqui dentro, ele tem que oscilar de 0, certo? Ixi, mas deixa eu mudar aqui de cor. Dentro do cosseno, ou seja, esse 2θ, ele tem que variar de onde para onde? Quais os valores? Ah, desculpa, peraí. Aqui é o seguinte. É o cosseno de 2θ. Peraí, opa.
Gente, eu tô vendo aqui um jeito de explicar isso aqui de uma forma mais simples. Professor, a gente não teria que levar isso daí para coordenadas cartesianas, no caso descobrindo quem é x e y? Não, não. A ideia não é usar a coordenada cartesiana, não. É resolver em coordenada polar. Aqui não existe coordenada cartesiana. Você tem que enxergar as coisas em coordenadas polares. Não, eu tô vendo aqui que dá π sobre 4. O negócio é como é que eu, digamos, eu explico para vocês que o resultado é esse, né? De uma forma simples. Porque, por exemplo, o cosseno de 2θ, aliás, o 2θ, ele varia de, a função em si, ela varia de 0 a π, certo? Só que o cosseno, certo, ele não pode ser negativo, porque aí é um r ao quadrado. Na verdade, a ideia é encontrar essa assíntota daqui desse que está traçado de vermelho, né, que o primeiro já é zero. Deixa eu só encontrar as palavras certas para me fazer isso aqui. O cosseno ele não pode ser negativo. Não, mas é o θ, não, o 2θ. Deixa eu dar uma rebuscada aqui. O 2θ, ele é um ângulo que varia de 0 a... Ele vai variar de 0 a π sobre... Porque isso vai poder variar na área positiva, que é em relação a esse quadrante aqui. Então ele tem que variar até π sobre 2. Porque se você botar ele para variar de, digamos, até π, se ele passa para o lado de lá, para o segundo quadrante, o cosseno ele se torna negativo, né? E ele não pode ser negativo porque aqui é um r ao quadrado. Então essa relação dele é essa daqui. Então quando você pegar essa... Mas eu tenho que justificar essa variação aqui. Deixa eu explicar de novo. Ó, a expressão ela está ao quadrado, tá vendo aqui? Ó, ela está ao quadrado. Então esse cara aqui, certo? Ele não pode ser negativo, né? Porque não existe um número que você leva ao quadrado dá negativo. Então essa expressão ela tem que ser positiva. E a oscilação para o cosseno, para isso aí dar positivo, ou seja, digamos que for o domínio da função, o 2θ ele tem que variar de 0 a 2, de 0 a π sobre 2, porque eu estou trabalhando com o primeiro quadrante. Ele não pode passar para o segundo, certo? Porque se você botar o ângulo maior do que 90 graus, ou seja, maior do que π sobre 2, o cosseno vai ficar negativo, né? Ô professor, mas R não é uma distância, é só pegar o módulo dele. R não é uma distância? Não, mas o problema é que o R aqui está ao quadrado. Ó, veja só. Esse cara, ele está ao quadrado, tá vendo? Então, esse cara ao quadrado, ele não pode ser positivo. Desculpa, ele não pode ser negativo. Então, essa expressão aqui do lado direito, ela também ela não pode ser negativa. Entendeu? Entendi. É como se você olhasse para essa expressão aqui, ó. Dentro da raiz quadrada, ela não pode ser negativa. Certo? Então, dentro da raiz, certo? O cosseno, digamos assim, de 2θ, ele tem que variar de 0 a, nesse caso aqui, a π sobre 2. Ou de 0 a π2, desculpa, que é de 0 a 1. Aí, para o cosseno variar de 0 a 1, o θ tem que variar de onde para onde? Aliás, o 2θ, ele tem que variar de 0 a π sobre 2, certo? Inclusive, quando você pegar essa expressão aqui e dividir ela por 2, aqui nesse caso aqui vai ficar o quê? De 0, θ, aqui π sobre 2 vezes 1 meio, que dá justamente, aqui dá π sobre 4.
essa aqui é a variação do θ. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar isso de novo. Vocês conseguiram entender pelo menos as ideias que estavam surgindo na hora? Para mim ficou claro. Entendeu? É porque é o seguinte, esse r ao quadrado ele não pode ser negativo, ele tem que ser positivo, certo? Então essa outra expressão aqui do lado direito, ela também tem que ser positiva. O 4 ele já é positivo. Então esse cosseno de 2θ, ele tem que ser positivo, porque senão não faz sentido essa expressão. Na realidade é como se você desse um domínio para o ângulo θ. E você está trabalhando no primeiro quadrante, que é essa região que está pintada de azul, certo? Aí o que é que acontece? Esse cosseno só pode variar de 0 a 1, cosseno de 2θ, né? Essa parte aqui. Aí o que acontece? Para o cosseno variar de 0 a 1, né, o que está dentro do cosseno, que é o 2θ, ele tem que variar de onde para onde? O 2θ ele tem que variar de 0 a π sobre 2, certo? Aí o que é que acontece? Mas só que você quer a variação do θ. Então o que é que tu faz? Tu divide essa desigualdade por 2. Aí você consegue justamente π sobre 4, que seria exatamente esse ângulo aqui, ó. Tanto que se você considerar a figura como um todo, certo? Aqui essa parte, digamos aqui, se você fosse considerar toda essa região aqui, aí você teria uma oscilação. Aqui que você pegasse, né? Se você fizer essa mesma ideia aqui para baixo, ou seja, aqui no caso você botaria ela variando de menos 1 a 1, sei lá. Não, menos 1 não, peraí. Nesse caso aqui, essa parte de baixo não teria como calcular. Não. Aí teria aqui a variação aqui, ó. Porque aqui, se você pegar o eixo trigonométrico, esse aqui seria o cosseno, esse aqui seria o... Não, eu não vou explicar assim, não, porque senão vai embaralhar as coisas. Esquece isso aqui. Opa. Pronto. Bom, então essa é a variação do θ, né? De 0 a π sobre 4. Então aqui... π sobre 4, RdR dθ. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então aqui é a integral dupla, normal, certo? Então aqui fica o seguinte, resolvendo ela, então aqui vai ficar o que? Integral de 0 a π sobre 4, certo? Aí fica a integral inteirada aqui de 0 a 2 2 cosseno de 2θ. RdR dθ. Certo? Opa, peraí. Isso aqui é assim. Tchan. Pronto, dθ. Então, resolvendo a integral de dentro, certo? Aqui, então o que é que nós vamos ter? Né? Você vai ter a integral de R, que vai ficar como? 0 π sobre 4. Aqui vai ficar o quê? Aqui fica R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 2, cosseno de 2θ. Aqui fica dθ. Então, como 1 é 0, para nossa alegria, ainda bem, né, gente? Desculpa, a área que nós estamos querendo, essa área aqui, ela é a área dessa, só para ficar claro, viu, gente?
Essa área que eu estou calculando é dessa região de azul que está pintada, certo? Mas a questão, ela pede a área total, ou seja, da pétala toda. Deixa eu só dar aqui uma ideia. Né? A questão, ela pede isso aqui. Ela pede essa área aqui todinha. Então basta encontrar uma área dessa de azul e depois multiplicar por 4. Então aqui fica o seguinte, aqui fica 0 π sobre 4. Professor, na Oi. aula do vamos, a gente tem que provar que essa figura ela é simétrica? Ou só fazendo a imagem dela já é o suficiente? Não, A tem que imagem mostrar. não. Não, tem que mostrar. É porque aqui o foco o foco aqui é as expressões de cálculo 3, mas essa construção aí da figura tem que fazer ela todinha. Tá. Né? Aí vide cálculo 3, vide cálculo 2. Bom, aí aqui fica o seguinte. É que fica 4, né, cosseno de 2θ sobre 2. De θ. Deixa eu ver aqui se quando eu elevo isso aqui ao quadrado, se essa raiz aqui não vai interferir em alguma coisa. Bom, bora lá. Então aqui é o seguinte. Então ali vai ficar 2, o 2 cai fora. De 0 a π sobre 4. Cosseno de 2θ dθ. Bom, aí aqui vocês usam a famosa mudança. Aqui é cálculo 1, não tem mais o que fazer não. Então vocês usam a mudança de variável lá aplicada em cálculo 1. Só que quando dá para fazer direto, eu faço direto. Então aqui fica de 0 a π sobre 2. Opa, π sobre 4. Opa, aqui tem um 2 aqui. Então aqui quando eu vou calcular. Então aqui ficaria. Deixa eu logo calcular essa integral aqui. Aqui fica 2. Cadê o lápis? Aqui fica seno de 2θ sobre 2, variando de 0 a π sobre 4. Né? Então, na verdade, esse 2 aqui dá para cancelar com esse. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar seno de π sobre 2 menos o seno de 0. Isso aí dá quanto? Alguém lembra quanto é o seno de π sobre 2? Dá um. É 4 no final, né? Oi? O resultado final fica 4. Tá faltando algum número aí que eu não estou sabendo? Tem a multiplicação lá por 4, que dá a área das... Não, ainda estou fazendo a integral. Depois é que eu multiplico por 4. Poxa, parece ser de um número negativo esse negócio aqui, peraí. Tem alguma coisa errada. Porque o seno de π sobre 2 dá quanto? É o seno de 90. O seno de 90 é 0, né? É um. É um, É um professor. professor. Tá confundido com o cosseno, professor. Seno de π sobre 2 é o seno de 90. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Vamos para o arco trigonométrico. Eu sou um cabo teimoso. Aqui você tem o eixo dos cossenos, né? E aqui você Rapaz, tem... professor, confia na nossa cal, professor, é um. Aqui. Aí você tem aqui o arcozinho aqui. Né, para mostrar para vocês aqui que ninguém aqui decora nada. É tudo à base da teoria. Então você tem um seno de 90. O seno de 90 aqui é um mesmo, vocês têm razão. Aqui dá um. Não tá muito pode esquecer, professor, que dá certo. Pronto. É isso mesmo. Então vocês pegam
esse 1, na verdade, é a área dessa parte que está de azul lá. Então, na verdade, a área delimitada pela Lenscata, aí vocês vão, aí agora vamos fazer redação. Então, a área delimitada pela Lenscata é igual a 4, porque você pegou o resultado que está aqui, certo? E multiplicou ele por 4. Belezinha? Aí, mas ela não é simétrica? É, só que você tem que mostrar que ela é simétrica. Aí é com, mas se bem que a Lenscata ela já tem um nome próprio, ela já tem suas propriedades, certo? Já é um negócio, como é que se chama? Conhecido. Eu acho que não precisa se preocupar com esse detalhe todo, não. Eu estou vendo até aqui se na hora da prova eu peço que vocês façam os gráficos aí nos programazinhos que tem por aí. Vai ficar um negócio bonitinho. Bom. Então nesse caso a Lenscata dá igual a 4. Certo? Bom. Agora. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui envolvendo coordenadas polares. Só de polares. Só de área mesmo, só tem esse aqui. Não, mas não tem muita coisa assim, não. É só analisar a variação do raio, onde é que o raio está variando, e a variação do ângulo. Não é um bicho de 7 cabeças, não. E a expressão, e no caso da cálculo de área, é só RD θ. Se for uma coordenada polar arbitrária, aí é um negócio tranquilo. Bom, vamos complicar a vida de vocês um pouquinho. Agora eu vou fazer umas questões aqui um pouco mais interessantes. Mudando integrais cartesianas, né, para integrais polares. Para integrais polares. Aqui é de boa. Isso aqui é de boa na lagoa, belezinha de Creusa. Isso aqui, na verdade, isso aqui pega muita gente. Bom, gente, vamos lá. Aqui não tem muito segredo, não. Aqui é o seguinte. Você tem uma integral. Deixa eu botar de azul aqui, onde ficar esse negócio tudo preto. Você tem uma integral, certo? Opa, faltou um F aqui. Você tem uma integral que está em coordenadas cartesianas. Aí você quer mudar, certo, para coordenadas polares. Então, na verdade, o que é que tem que ser feito? Primeiramente, esse ômega, ele está escrito, o segredo, o parangolé todo está no ômega, certo? Ele, no início, ele é escrito em coordenada cartesiana. Aí vocês vão ter que converter esse domínio para coordenadas polares, certo? Então, como é que você faz essa conversão? Não é difícil, é só usar, certo, regras trigonométricas. Então, primeiramente, vocês vão ter que mudar. Deixa eu botar aqui um roxinho. Vocês teriam que mudar, certo? É o mesmo ômega, só que escrito em coordenadas polares. R cosseno θ, R seno de θ. Certo? E aqui fica R dr dθ. Deixa eu fazer o seguinte. Para ficar uma notaçãozinha mais coerente.
puxar isso aqui um pouco para cá. Fazer assim. F de xy dx dy, certo? Pronto. Bom, o que é que vocês viram lá no cálculo 2, né? O que é que vocês viram lá no cálculo 2? No cálculo 2, vocês viram o seguinte, né? Você tinha um sistema cartesiano, xy, certo? Aí você tinha uma circunferência aqui de raio R. Ixi, peraí. Isso aqui é uma circunferência de raio. Isso aqui é uma circunferência de raio R. Ixi, mas esse R ficou feio. Não, vamos botar aqui os princípios da beleza. Você tem um raiozinho da circunferência. E esse raio mede R. Será que dá para dar zoom? Não, não dá para dar zoom. Bom. Então o que é que acontece? Quando você usa as regras trigonométricas, é que você puxa. Peraí. Vamos colorir esse negócio. Aqui você puxa uma coordenada, certo? Quando você usa as regras trigonométricas, o que é que você tem? Aqui é o x, certo? E aqui é o y, certo? Então o que acontece? Aí você vai lá, usa as propriedades. Aqui você tem um ângulozinho, né? Um ângulozinho. Deixa eu botar aqui de que cor. Vamos colorir. Deixa roxo mesmo. Vermelho, pronto. Tá no vermelho. E você tem esse ângulo θ. Aí você usa as propriedades dos senos e cossenos. Vocês viram lá no ensino fundamental. Certo? Então, o que é o seno? O seno é o quê? O seno é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Aí você tem o seno de θ, certo? É o quê? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto do ângulo? É y, né? Dividido pela hipotenusa. Então, quando você faz meios pelos extremos, aí é que você já tem o y, r, seno de θ, que está aqui, ó. A mesma ideia para o cosseno, certo? Então, quando você faz as regras trigonométricas, você encontra, né, o x igual a r cosseno de θ. Então, por isso que usa esses camaradas aqui. Na verdade, vocês estão fazendo o quê? Mudando a variável de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, a cara do x é sempre essa. E a cara do y sempre essa. Certo? Então, aqui não tem segredo. Então, quando vocês pegam, por exemplo, se vocês pegarem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é quem? Isso aqui é r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Certo? Aí, nessa parte aqui, vocês isolam o r ao quadrado. Aí vocês vão ter o quê? Cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. E isso aqui lá no ensino básico é o quê? Igual a 1. Igual a 1. Zoom, professor, é zoom. É zoom. Aqui, ó. Esse camarada aqui é 1. Então, o que é que acontece? O que resta aqui, no caso, é r ao quadrado. Aqui, tchum. Então, na verdade, resumindo a história, você tem outra expressão que é x ao quadrado, y ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui é importante. Então, isso aqui são as mudanças de variável que vocês podem utilizar para mudar coordenadas cartesianas de coordenadas polares. Beleza de Creuza? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Lá no cálculo 1, alguém já conseguiu calcular essa integral?
Alguém que já conseguiu calcular ela? O pessoal apaga isso, pessoal. Dá um trauma aqui, pessoal. Não, pessoal, dá gatilho isso, pessoal. Não, pessoal. Tirar isso daqui, pessoal. Quando vocês for pagar cálculo numérico, vocês vão calcular ela lá. Agora, imagina essa aqui, ó. Deixa eu fazer essa daqui. Pega assim, um ômega. Vamos fazer essa daqui. Ó, essa daqui é bonita, ó. Tchum, tchum. Opa, peraí. Aqui. Isso aqui é legal. Isso aqui é coisa pra... Rapaz, esse programa do... Tela preta. Não é aqui. Esse programa dessa tela aqui já tá me estressando esse negócio aqui. Se for fazer uma coisa gratuita, bota pelo menos alguma coisa, não ficar cortando a tela. É porque não aparece a mensagem aqui pra vocês, mas aparece aqui pra mim mandando comprar o bagulho. Deve ser triste, ó, professor. Ainda bem que sou aluno e posso craquear as coisas sem peso na consciência. Infelizmente eu não posso fazer isso. Depois nós conversa. Ah, meu pai, tem que ficar reiniciando esse negócio. Isso aqui é... Pera aí, gente. Deixa eu reiniciar aqui essa palhaçada aqui. Fechar. Deixa eu ver se foi. Ele fica mandando essa mensagem. Meu amigo. Pera aí, deixa eu ver aqui de novo. Vamos ver se eles se espelham. Ora, meu filho, muito bem. Pronto. Agora o ômega. Bom, agora o ômega é o seguinte. O ômega, ele vai ser quem? Ômega... Ômega... Ixi, Maria, tá em língua portuguesa. Aí vocês vão ter que decifrar a língua portuguesa. Ômega é a região. Olha, vocês acham que não precisam ler? É a região semicircular, não sei se esse semi ainda é junto, se é separado, limitada pelo eixo X e a curva não vou usar a palavra curva não, que ainda não foi definido curva aqui. Se bem que na teoria geral do cálculo já teria sido definido, né? Y igual 1 menos x ao quadrado. Quem quer tentar fazer essa conta aí? Essa daqui no caso, né? Quem arrisca? Não tá mais bonito. Professor, Sobe baixa só um pouquinho a tela, por favor. Porque Ba- não tá tampando um pouco a
Isso. Pronto? E Pronto. agora? Pronto, obrigada. Querem tentar fazer? Bom, imagine se vocês fossem calcular isso aí em coordenadas. Se vocês fossem calcular isso aí em coordenada cartesiana. Eu vou fazer aqui em coordenadas cartesianas só para vocês terem uma ideia. Em coordenadas cartesianas. Então, como é que vocês fariam? Primeira vez vocês desenhariam o ômega. Quem é esse ômega, na verdade? Isso em coordenadas cartesianas. Tem que saber língua portuguesa. Não tem ponto correr, não. Se você acha que matemática não precisa saber língua portuguesa, vocês estão iludidos. Por substituição trigonométrica, professor. X igual a R seno de θ. Não, esse aí do caso é quando for resolver coordenada polar. A princípio, eu só estou fazendo as coisas em coordenadas cartesianas. Finja que vocês aqui não sabem de coordenadas polares, né? A princípio. Finja que não tem esse tipo de conhecimento. Como é que vocês iam resolver? O que é que vocês entendem por região semicircular? É o semicírculo. Ó, se tudo que vocês estiverem mexendo tiver a palavra semi na conversa, semi vem de 2, metade. Quando você vem falar semi-reta, é a metade de uma reta. Semiárido é a metade de um árido. Né? Semicircular é metade de um círculo e assim vai. Então, se tiver semi na conversa, é metade. Certo? É metade entre aspas, né? Vamos assim dizer. Então, o que é uma região circular? Antes de falar de uma coisa semicircular, você tem que saber o que é uma região circular. Circular vem de círculo, né? Então, se você vem semicircular, semicircular é o quê? Metade de um círculo. Beleza, metade de um círculo. Aí ele está dizendo o quê? Delimitada pelo eixo X. Pronto, então, se é delimitada pelo eixo X, então vai ser um círculo, certo? Cujo a limitação vai ser esse eixo aí. Bom, aí você tem o gráfico y igual a 1 menos x ao quadrado, certo? Então, quando vocês, digamos, se vocês pegarem isso aqui e manipular as contas, certo? Isso aqui, você vai encontrar que isso aqui está relacionado ao quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É uma circunferência de centro 0 e raio 1. Então, essa camaradazinha aqui, ela está aqui. Peraí, que essa minha circunferência não está muito... Só metade, né, não? Calma. Essa minha circunferência aqui, ela não está muito... Ela não está muito... agora parece que está mais bonitinha. Pronto. Então, essa expressão aqui, ela está relacionada... Essa expressão que eu botei aqui de vermelho, certo? Ela está relacionada com essa circunferência como um todo, certo? Agora, olha essa expressão aqui. Só que essa expressão aqui, certo? Ele exige que o y seja o quê? Positivo. Então, se o y é positivo, eu estou relacionado à parte de... Bom, eu estou falando de semicircunferência. É a metade de uma circunferência. E o x, o eixo x já está partindo dessa circunferência em 2. Então, eu estou falando de qual pedaço? Do pedaço de cima ou do pedaço de baixo? Aí você vai analisar essa expressão y aí. Bom, uma raiz ela sempre é positiva. Então, esse y tem que ser obrigatoriamente positivo. Então, se o y tem que ser positivo, então a região circular que eu estou considerando, na verdade, é essa daqui. E não a de baixo, justamente. Então aqui eu já pego e descarto. Então a região que eu tenho que
que a região ômega, na verdade, é essa daqui. E aqui a variação aqui, como o raio é 1, então essa coordenada aqui é 1. E essa outra coordenada aqui ela é menos 1. Certo? Belezinha? Só que, olha como é que ficaria a integral se você fizesse em coordenadas cartesianas. Então ficaria e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí aqui a curva seria aqui de 0, né, que é o eixo x aqui embaixo, certo? Que é a curva inferior. E a curva superior seria quem? 1 menos x ao quadrado, né? E aqui seria de menos 1 a 1. Aí aqui dy dx. Agora, tente calcular esse negócio aí. Tenta calcular aí. E o negócio parece que não é muito bonito não, né? De você calcular. Está chorando sangue. Vixe, que negócio meio estranho. Mas, Professor, explica de novo aí rapidinho essa parte aí. Eu me perdi aqui no meio do caminho. não, aqui é o seguinte. Eu apenas ilustrei, certo? A resolução dessa questão se fosse feito em coordenadas cartesianas. Ou seja, essa integral aqui, como é que ela seria resolvida se fosse em coordenadas cartesianas? Então aqui você teria toda a montagem do ômega em coordenadas cartesianas, né? Aqui você tem dizendo, esse camarada é o quê? Quem é ômega? É a região semicircular limitada pelo eixo x, certo? Tá essa parte de baixo, que no caso é x igual a 0, e pela essa curva y igual a 1 menos x ao quadrado, que é justamente esse intervalo de integração que está aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui, que é o intervalo das curvas, né? Então, como você está construindo essa região, então você percebe que ela está relacionada com essa circunferência aqui, certo? Então você percebe que o raio dessa semicircunferência é 1. Então, quando você vai pegar em coordenadas, aí você vai ver que ela, né, essa projeção dela no eixo x ela oscilaria de menos 1 a 1, que seria essa outra aqui. Aí você teria a função, né, e você teria aqui a integração, certo? Primeiro de y e depois a de x. Só que você percebe que essa expressão ela não está legal para você trabalhar, certo? Então, se você tentar calcular aí, provavelmente nem consiga calcular, na verdade, certo? Então, aí vem as coordenadas. Opa! Aí agora vem as coordenadas. Coordenadas polares. Bom, então o que é que você tem? Você muda, certo? Você está em coordenadas cartesianas, você muda para a coordenada polar. Então quem é que você tem aqui como arma? Você tem que x é quem? Isso aqui é universal. R cosseno de θ. Y é quem? R seno de... Na verdade, isso aqui é a base de tudo. O resto é consequência, né? Você consegue que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado e assim por diante. Tá ok? Então, bora lá. Então, nesse caso, certo? Então, o que é que vocês teriam? Esse x ao quadrado mais y ao quadrado seria r ao quadrado. Certo? Aí, agora vocês têm que analisar, certo? Vamos escrever aqui. Então, a função ela é o quê? Você tem que mudar, certo? De coordenadas cartesianas. Que nesse caso você tem que e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ela vai ser o quê? E elevado a r ao quadrado, certo? Por causa dessa expressãozinha aqui. Beleza. Outra coisa, você tem que agora observar a variação, certo?
não mais em coordenadas cartesianas. Tem que observar em coordenadas polares. Pronto. Agora esquece que isso aqui é coordenada cartesiana. Vamos reciclar aqui. Isso aqui é coordenada polar. Aí você vê o raio dentro dessa figura. Vou traçar aqui um raio. Certo? O raio ele varia de quanto para quanto? É um valor que sai daqui, certo? E fica variando aqui, ó. Até chegar essa borda aqui. Então, quem seria, certo? A oscilação do raio. Para cobrir toda essa semicircunferência. Ih, gente, vocês estão devagar. 0 a 1? Exatamente, de 0 a 1, que é justamente ele sai do ponto da origem e pode chegar até a 1. É a distância do raio. Então, o raio tem que cobrir toda a região que está pintada, não é só a borda. Então, ele sai do raio até a borda. Então, é a oscilação de onde para onde? O raio está saindo de 0 a 1. 0 a 1. Tá ok? Bom, aqui você tem duas formas de calcular isso aqui. Ou você calcula a metade e multiplica por 2, ou você calcula ela como um todo. Só que calcular ela como um todo, eu acho um pouco tem que tomar um certo cuidado, principalmente quando você estiver trabalhando com funções simétricas. Certo? Funções, eu acho que as funções pares ou ímpares, deixa eu me lembrar aqui quais são. Bom, o que é que acontece? Resumindo a história, o que é que acontece? Quando você trabalha com função simétrica, quando você vai calcular a integral dela como um todo, quando você calcula de um pedaço, ela dá ok, só que quando você calcula o outro pedaço simétrico, ele dá um número negativo e anula, né, o pedaço, né, que não é simétrico. Ou desculpa, ele anula outro pedaço que você obteve o resultado. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer essas contas. Nesse caso aqui eu acho que não dá problema. Talvez dê. Mas por via das dúvidas, eu vou fazer só a metade, certo? A variação do ângulo, e depois é só multiplicar por 4. Então o ângulo aqui ele começa daqui, certo? Digamos se ele vem até aqui, né? Começa daqui e vem até aqui. Então seria uma oscilação de 0 a π sobre 2. Mas se você quiser fazer do arco como um todo, ele seria até π sobre π, certo? Mas aí nesse caso, né, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que aqui não talvez esse problema aqui essa questão não dê problema. Mas se você estiver mexendo com funções, que eu acho que aqui não é o caso. Se estiver mexendo com funções simétricas, pode acontecer uma anulação da integral. Façam aí, eu vou fazer aqui. Se for pá, né? Alguma coisa assim. É um negócio assim. Aí aqui eu vou fazer até. Faça o seguinte, eu vou fazer de 0 a π sobre 2 e multiplicar por 4, e vocês fazem de 0 a π e ver se dá o mesmo resultado. Mas aqui eu acho que aqui não tem essa frescura não. Porque aqui não tem seno e cosseno na conversa. Então aqui vai ficar essa oscilação aqui. Então quer dizer que a área de ômega, ela vai ser o quê? Aqui vai variar de 0 a π sobre 2. Aqui vai variar de 0 a 1, certo? É elevado a r ao quadrado, só que não se esqueçam que o dy dx, certo? O dx dy vai depender do contexto. É quem? R dr dθ. Então aqui vai ficar o quê? R dr dθ. Opa, peraí, tá virado. Dr dθ. Pronto. Ixi, ficou muito em cima, mas tudo bem. Então, só reescrevendo aqui. 0 a π sobre 2. Aqui de 0 a 1. Esse R aqui, você pode botar atrás. Aqui você consegue calcular. Pronto, aqui o cálculo é tranquilo, não tem mal o que fazer não.
Aí aqui você calculando, né? Aqui você tem de 0 a... Professor, Oi? muita gente está saindo da live porque a internet caiu. E foi geral, professor. Eu mesmo não estou conseguindo entender o que você está falando. Aqui tá com 31 pessoas online. Dá uma olhada no grupo do WhatsApp que tá geral reclamando lá. Veja no grupo, Deixa eu dar- professor. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Sua voz tá de robô e a imagem tá tipo 160p. É horrível. O senhor explicou aí, eu não entendi nada. Não saiu nem um pouco do áudio. Não tô conseguindo entender nada. Destravou geral aqui. Pi. Fica tipo assim, parece que o senhor tá assim. Ficou desse jeito que o Vinícius fez aí. Rapaz, esse bicho podia trabalhar com... Como é que chama? Vinícius é tradutor, professor. Dublador. Dublador. Tradutor de gago. Tradutor de gago, é? Tradutor de gago para outro idioma, né? Aqui eu acho que tá tranquilo a internet. Não travou ainda não. Pelo menos aqui. Voltei no meu 4G. Ixi. Bom, mas aqui, essa parte aqui eu vou continuar falando, que vai ficar gravado. Aí eu vou ver se eu consigo postar de hoje para amanhã isso aqui. Então, o ruim é que eu tô com os meus vídeos aí um bocado atrasados aí. E esse final de semana aí com certeza eu não vou conseguir colocar em dia, porque é feriadão. Aí eu vou dar um rolê por aí. Descansar um pouco, porque o trabalho aqui tá pesado. Então vamos lá. Então aqui fica o quê? Aqui fica de 0 a 1. R x ao quadrado. dr e fora o d θ. Aqui ficou a integral inteirada. Bom, aí o que acontece? Agora ficou fácil de calcular, né? Então aqui calculando 0π sobre 2. Aqui dentro vai ficar o seguinte. Vai ficar... Deixa eu ver aqui. Vai ficar r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Né? Aqui fica dθ. É assim? Tá certo? Vocês podem fazer por mudança de variável lá do cálculo 1. Né? Na verdade é para fazer por lá. Só que depois com o tempo você vai se acostumar a calcular esses negócios e você faz direto. Então aqui vai ficar o quê? Deixa eu ver. Aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2. Nesse caso aqui não dá problema não com esse negócio de função simétrica não. Aqui pode tacar porrada sem medo nenhum. Aqui vai ficar Isso aqui vai ficar o quê? E sobre 2, não é? Menos 1, correto? 1/2? Pera aí, acho que na verdade eu vou fazer assim. Que fica E menos 1 sobre 2 dθ. Assim? Tá ok? Tá de boa? Estão conseguindo acompanhar? Cadê o povo? Tá mudo! Não escuta a voz de ninguém. O povo A morreu, internet professor. da maioria Professor, caiu, professor. Tá voltando Essa agora. integral não é por partes, não? Por partes? Por que por partes? O R, no caso, seria a variável. Pode integrar por partes. Dá para usar. Também, né? Usa por partes aí para ver como é que fica. Acho que aqui mudança de variável é suficiente, né? Mas pode sair por partes também. Professor, a internet meio que acabou de voltar aqui. Dá para explicar de novo? Não, eu estava aqui conversando com os alunos, né?
como resolver essa... O que é aqui chegou num ponto que é só integral de uma variável, né? É só vocês observarem as contas. A gente usou integral inteirada, certo? Após a montagem do problema. E depois, né, você resolve normalmente, como vocês vêm resolvendo integral dupla. Aí chegamos nessa... Não, é que voltou na... Fez a mudança de variável aí para coordenada polar. Como é que foi feito? Eu não vi essa parte. Essa parte aqui, ó. Esse tá de roxo. Ele é universal. Então, o que tá de roxo, tu joga, ó. Observe essa expressão aqui, ó. Tchan. Então, observe isso aqui. Aí, olha o que tá de roxo. Aí, o que acontece? Aí, você pega essa expressão aqui, ó. Tudo que tiver nela, tu vai mudar para a coordenada polar. Aí, olha aqui, ó. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser quem? R ao quadrado, né? Porque isso aqui já é consequência. Certo? Beleza. Aí você mudou a função, certo? Uma função que era de f de xy, aí você mudou ela, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Você mudou ela para uma função f de r θ, que é no caso isso aqui. Beleza, aí no lugar dessa expressão aqui, tu vai colocar essa aqui. Aí bem aqui ela, tá vendo? Beleza, tô vendo. Aí agora o que é que você vai fazer? Mudar os intervalos de integração, porque aqui, certo? Se você olhar essas coordenadas aqui, elas estão em coordenadas cartesianas, só que você tem que colocar ela em coordenadas polares. Então, em coordenadas polares você tem o quê? Variação de ângulo e variação de raio. Aí você vem para a figura. Aí se você analisar aqui essa figura, deixa eu ver se eu apago essa... Ixi Maria, aqui foi tudo. Ai! Deixa eu botar aqui, pronto. Finge que isso aqui está pintado. Aí você tem uma variação aqui, ó, de raio. Então, se você prestar atenção aqui, ó, a variação ela parte da origem e vem até essa borda aqui. Então, o raio está variando de onde para onde? Lembrando que a região que você está considerando é essa daqui, ó, internamente. Tchum, tchum. Aí a variação do raio é daqui, certo? O raio está partindo daqui e vindo até aqui. Então, o raio está variando de onde para onde? Agora. Como? Sei lá. Ei! Então você está mexendo com uma circunferência. Você não está mexendo com uma circunferência, está mexendo com um disco. O disco ele não é só a borda. Na verdade, vamos voltar lá para o conceito de bola. O disco é o que? Uma bola fechada. Certo? No plano. Então aqui o raio está variando de onde para onde? Tem que olhar essa variação aqui. Começa daqui, do centro, e vai até o extremo. Que é essa borda aqui. Então a variação do tamanho do raio é de onde para onde? O que eu estou conseguindo ver ali é de -1 a 1. Não. Só isso. Não, eu estou falando do tamanho do raio, não as coordenadas. O tamanho do raio é 1 aí, nesse caso. Não é 1. 1 seria se fosse uma linha, se fosse uma circunferência. Tu está mexendo com um disco. Rapaz, não tô sacando não isso aí, ó. Então, vou desenhar aqui de novo. Vou desenhar um disco aqui. Um disco não é só a linha, certo? Quando é só a linha, você chama isso aqui de quê? De circunferência. Quando você tem... Sabe o que é um DVD? Eu acho que eu sei. Pronto. Então, imagine se aqui fosse um DVD. O DVD não é só a borda, é tudo isso aqui. O de dentro e de fora. Certo? Então, está aqui o centro.
Eu estou dizendo o seguinte, o raio, certo? Quando você sai de dentro para fora, por exemplo, você tem um ponto aqui, isso aqui é um raio. Você tem um ponto aqui, isso aqui é um raio. Você tem um ponto aqui, isso aqui é um raio. Você tem um pontinho aqui, isso aqui é um raio. Você pode até ter aqui no centro, isso aqui também é um raio. E pode ter até aqui na borda, você tem outro raio. Então esse raio ele oscila de quanto até quanto? É de 0 a R. De 0 a quanto? A R? Exatamente, de 0 a R. No caso do exemplo, é uma circunferência de raio 1. Então ele vai variar de onde para onde? De 0 a 1. Exatamente. Então essa oscilação aqui do raio, certo? Ela é de 0 a 1. Beleza? Então essa tá de boa, né? Essa parte do raio? Sim, eu entendi, mas não entendi a parte de antes. Mas beleza. Agora vamos para o ângulo, certo? Bom, imagine isso aqui se mexendo, digamos esse bastão aí que está de vermelho. Aí imagine se ele fosse um pincel e você quisesse pintar toda essa região de roxo. Aí você tivesse aqui uma ponta, um compasso, né? E você quisesse pintar. Se você fosse pintar todo esse disco aqui, o ângulo teria que variar de quando até quando? Esse ângulo aqui, ó. Pi. Então ele sairia de onde até onde? De 0 a π. Exatamente. Então essa segunda oscilação aqui, certo? Ela é de 0 a π. Só que aqui eu fiz até π sobre 2, que eu estava calculando a metade e multiplicando por 2 no final. Certo? Mas vamos fazer de 0 a π. Já que a internet caiu, né? Então eu vou fazer de 0 a π. Só que eu tinha feito uma observação para quando fazer de 0 a π, só tomar cuidado se a função envolvida ela não é simétrica, né? Para não ter problema de anulação da integral ou problema com conta, né? Então vamos fazer ela aqui de novo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, do jeito que ela está aqui, você vai resolver ela normalmente como você vinha resolvendo anteriormente. Então, aqui é de 0 a π, certo? Aqui de 0 a 1, aí vem R, é ao quadrado, R dr, certo? Dθ. Lembrando, sempre o dy dx ou dx dy, dependendo do contexto, ele é sempre trocado por R dr dθ, sempre. Certo? Então aqui também é trocado, né, o dy dx ou dx dy, dependendo do contexto, você troca por R dr dθ nessa sequência. E não pode permutar, viu, dr dθ. A não ser se você souber, né, em alguns casos dá para fazer essa permuta, mas nesse caso aqui não. Então, beleza. Então aqui resolvendo 0 a π, aí resolvendo essa integral de dentro, aí você na verdade tem o quê? Você tem aqui 0 a 1. Esse R aqui eu vou botar atrás do E. Então vai ficar R ao quadrado, dr, dθ. Bom, alguns alunos aí falaram usa integral por partes, pode usar mudanças de variáveis? Pode, aí fica a gosto do freguês. Eu como já imagina que já sei como é a cara dela, então já vou fazer direto. Então aqui fica de 0 a π, certo? A integral dela vai ser e elevado a r ao quadrado sobre 2, isso aqui variando de 0 a 1 dθ. Certo? Apenas calculei essa integral que está aqui dentro desse parêntese aqui. Beleza? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Tô de boa aqui. Ei, Boni, botou aqui, não era π sobre 2? Sim, era π sobre 2. Só que quando você fizer as contas com π sobre 2, aí lá no final você pega o resultado e multiplica por 2. Só que aqui como a internet caiu,
eu resolvi fazer por π, né? Mas não vai dar errado não se preocupa não. Só que lá, quando eu fiz com π sobre 2, quando você terminar de calcular a integral, se multiplica o valor por 2, porque naquele caso, eu só estava calculando a área da metade, não é verdade? Então, para você, como ela a circunferência ela é simétrica, então você multiplica por 2 e você consegue calcular, certo? A área total da região ômega. Certo? Então aqui, deixa eu apagar esse bagulho aqui. Eu tava falando, acho que eu tava falando com o Marcão, era o Marcão, era? Era. Ah, beleza. Bom, então aqui é o seguinte. Calculando aqui essa parte aqui, fica o quê? Fica de 0 a π, certo? Bom, aqui vai ficar o quê? Vai ficar elevado a 2 menos 1 meio. Quando você você atribuir os valores. Então aqui na verdade, só para ficar bonitinho, na verdade isso aqui é uma constante. Eu vou tirar essa bodega fora, peraí. Sai daí. Como é constante, vai ficar o quê? E menos 1 sobre 2, né? Aqui integral de 0 a π de θ, certo? Agora, aí aqui fica o seguinte, a integral disso aqui vai ser θ, certo? Vai ficar E menos 1 sobre 2, né? Θ variando de 0 a π. Só que o zero vai se anular, no final das contas vai ficar o quê? Isso vai ficar E menos 1 sobre 2 vezes π, né? Que é a área dessa área não, como é que chama? Ele pede para calcular essa integral aqui nesse domínio ômega aqui. Beleza, é isso mesmo. De boa na lagoa, beleza, de Creuza. Eu tenho outro exemplo aqui para vocês ficarem brincando. Aliás, tem mais dois. Deixa eu copiar aqui. Vocês fazerem agora. Não vou deixar vocês fazerem em casa não, porque vocês... Passei um exemplo para vocês fazerem em casa, vocês não fizeram. Então vamos lá. Exemplo... avalie a integral... Aliás, avalie não, calcule. Quem gosta de continha? Calcule a integral. Vamos ver aqui. Tchan. Isso aqui é de 0 a 1. Tchan. 0, aí aqui 1 menos x ao quadrado. Aqui x ao quadrado mais... y ao quadrado dy dx. Outro exemplo aqui. Essa aqui é bonitinha. Encontre o volume da região sólida delimitada superiormente pelo paraboloide Eu acho que esse paraboloide perdeu o acento, não sei, não lembro. Vamos ver aqui, Z
igual 9 menos x ao quadrado. Bom, paraboloide é um conceito lá de geometria analítica, né? Inferiormente pela circunferência unitária no plano centrada na origem no plano XY. Belezinha? Então, vocês vão fazer essas duas agora aí. Vocês têm 5 minutinhos para fazer as duas. Só isso, professor? Em 1 minuto tu faz. Enquanto isso aqui eu vou fazer uma verificação aqui da chamada. Certo? Bom, na hora do login no início da aula, quem estava presente, né, quem fez a... Cara, esse programa tá foda. Pronto, vocês fazerem aí. Bom, na hora do login estavam presentes, só para verificar. Alexandre Ferreira, Amanda Aline, Ana Júlia, Arine Santos, Caleb Leão, Charles da Silva, Débora Júlia, Donis Moreira, Ebony Rosa, Emily Ribeiro, Felipe Amarante, Flaviano Carvalho. Não, Flaviano Carvalho não estava não. Deixa eu ver aqui. Hanna Dória, Ian Henrique, Isabela Carolina, Janaína Magalhães, John Hacken, Camila Gomes, Karen Barbosa, Luciane Vasconcelos, Luiz Felipe, Luiz Ramos, Marcos Wagner, Matheus Lisboa, Moacir Batista, Murilo Souto, Neri Brandão, Paulo Vitor, Pedro Reis, Raimundo Vitor, Raquel Pascali, Rayan de Souza, Samuel Hanna, Vanessa Melo, Vinícius Lima, Vitória Boldrini, Vitória Eduarda. E os dois últimos dados lá no final. Walter, o Wellington, acho que é o Wellington, e o Venner. Pronto. Esses aqui foram os que registrou, certo? Presença no início da aula.
E aí, já terminaram? Poxa, professor, 5 minutos. Agora que eu acho que encontrei os limites de integração da primeira. Já foi? Vamos fazer. Bom, alguém já terminou aí, né? Então vamos ver aqui essa primeira. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui eu vou chamar de exemplo 1. Isso aqui eu vou chamar de 2. Aqui, resolução. Exemplo 1. Vixe, um deu pi sobre 8, deu um quarto. Se aparecer um terceiro valor diferente dos três, aí lascou tudo. A Arine Ângela, a sua deu o quê? Igual a da Vitória. Quem é Vitória? Peraí. Devagar. Pi sobre 8. Pi sobre 8, professor. Vamos ver aqui se dá pi sobre 8 mesmo. Também não tem conta feita aqui não. Aqui é no peito da raça. Então, bom. Para nossa alegria, eu faço direto ou tem que fazer passo a passo esse negócio? Deixa eu só primeiro reescrever aqui a 0,1. Aqui fica o que? 0. 1 menos x ao quadrado. Aqui, tchan, né? Fica x ao quadrado mais y ao quadrado é dy dx, né?
Bom, a gente tem que fazer ela assim. A ideia é mudar a variável para a coordenada polar. Bom, a gente já sabe, né, de regra geral. Eu até vou fazer aqui o rascunhozinho. Quem é o x? É r cosseno θ. O y é quem? R seno θ. Aí você tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. O terceiro é consequência do primeiro e segundo, na verdade, né? HP prime deu π sobre 8. Dela eu confio. Diga. É porque tu não fez conta braba aí que o computador ele buga e dá a resposta errada, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Então aqui quando você muda a variável, certo? Você percebe que o domínio ela é um domínio semicircular, certo? Mas inclusive se tu, digamos, né, desenhar aqui você olha para esse intervalo aqui, esses intervalos de integração, certo? Vocês olham eles aqui, aí você pode desenhar o ômega, certo? Em coordenadas cartesianas e converter em seguida em coordenadas polares. Então, desenhando, certo? Esse domínio aqui, o que é que vocês vão obter? Deixa eu ver aqui, mostrar para você. Aqui é o eixo dos x, aqui é dos y. Bom, se vocês observarem direitinho, na verdade, o primeiro intervalo de integração, ele lembra vagamente a circunferência, certo? Porém, vamos fazer o seguinte, vamos fazer por eu não quero usar a estratégia de mudança de variável não, porque tem uma seção específica para isso, né? Bom, primeiramente, fazer o seguinte, antes de mexer, vamos pegar aqui essa expressão, certo? Que ela é o que? Ela é f de x, y, igual a quem? X ao quadrado, mais y ao quadrado. Só que você tem que converter ela, né, para função de f de r de θ. Só que aqui é o seguinte, você substitui, né, quando você substituir esses valores que estão de vermelho aqui em cima nessa expressão, aí você vai obter r ao quadrado, certo? Que vem dessa terceira aí. Então a f de r de θ, na verdade, ela é r ao quadrado. Beleza. Agora vem os intervalos de integração, certo? Bom, essa curva de baixo, aqui ó, esse cara aqui, ele é a variação do y igual a zero, certo? Quem é a curva y igual a zero? A curva y igual a zero, ela vai coincidir, certo? Com o eixo do x. Tá ok? E quem é a curva superior? Né? A curva superior é a se vocês pegarem essa expressão, digamos aqui, y igual a x, desculpa, deixa eu fazer direitinho. Se vocês pegarem essa expressão, ela é o quê? 1 menos x ao quadrado. Então, quando você desenvolver aqui as contas, você percebe que ela está relacionada, certo? Eu vou até botar de outra cor. Ela está relacionada com x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 1. Só que esse camarada aqui, ele é o semicírculo, certo? Porque nesse caso, o y só recebe números negativos. Então, na verdade, essa curva y é essa daqui, ó. Certo? Beleza. Só que aí aqui você tem a oscilação de curvas, né? Você tem a oscilação de curvas, né? A curva de baixo e a curva de cima, que é justamente esse y igual a zero, certo? Que é esse limite de baixo, e y igual a esse camarada aqui, certo? Agora vem a oscilação do x. Aí o x está variando de onde? De 0 a 1. Então, na verdade, você não tem a semicircunferência toda. Você só vai, como o x está variando de 0 a 1,
Então, esse pedaço aqui ele é desprezado, certo? Então, o que é que vai acontecer? Na verdade, o que você tem aqui de ômega é apenas esse pedaço aqui, certo? Pintar aqui, pinta de roxinho. Aqui, pinta. Tchum. Ixi, ficou feio. Capricha, meu filho. Pronto, então na verdade o seu ômega, seus limites de integração é justamente esse 1/4 de circunferência aí. Beleza, aí agora nós vamos escrever em coordenadas polares, certo? Então, essa mesma integral que está aqui em cima, certo? Ela vai ter a seguinte oscilação. Bom, vendo essa figura em coordenadas polares, então você despreza aqui esquece esse x e esse y. Agora vamos pensar em coordenada polar, certo? O raio. Professor, não entendi. Oi? Não entendi. Não entendeu o quê? É só 1/4 da circunferência, não era metade? Aqui, ó, você tem que analisar isso aqui, ó. Você tem que analisar esse domínio aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui esse aqui, ó. Você tem uma construção. No meio da construção, surgiu uma metade de uma circunferência. Só que quando você pega o intervalo do x aqui, ó, tá vendo? Ele varia de 0 a 1. Então ele não tem como cobrir esse pedaço negativo aqui, ó. Porque o x, ele não varia de menos 1 a 1. Se o x variasse de menos 1 a 1, aí sim você cobriria, certo? Toda a semicircunferência. Mas como o x está variando de 0 a 1, ele só vai pegar essa metade. Agora, por exemplo, se você pegasse de 1/2 a 1, então ele só pegaria esse pedaço aqui, ó. Se fosse de 1/2 a 1. Certo? Porque também depende, certo? Da variação do intervalo de x, certo? Que nesse caso aqui ficou de 0 a 1. Pronto. Aí você agora vai observar essa figura para coordenadas polares. Então, primeira variação vem o quê? O raio. Aí você vem aqui, o raio ele sempre começa da origem e vai até o extremo, certo? Então, essa oscilação do raio, ele está variando de quanto até quanto? Ih, gente, vocês estão... 0 a 1 novamente, né, não? Isso, meu garoto, 0 a 1. Certo? Aí a função aqui, que era essa daqui, ela vai passar a ser quem? Essa aqui. Então, r ao quadrado. Aí vem, certo? A oscilação do ângulo, que ele está saindo daqui e vai oscilar até aqui. Que é de quanto até quanto? Zero π sobre 2. 0 a π sobre 2. Aí quando você tem um dy e um dx, você troca por quem? R dr d θ. R d θ. Beleza, agora aqui já foi. Só dar uma pequena organizadazinha, né? Que fica de 0 a π sobre 2, certo? Aqui fica de 0 a 1. Aí r ao quadrado vezes r dá r ao cubo, né? Então fica dr d θ. Aí aqui, bom, aqui já dá para resolver, né? Então aqui fazendo por integral inteirada, então fica o que? Fica de 0 a π sobre 2, certo? Aqui a integral de 0 a 1, certo? R ao cubo dr e a de fora dθ. Beleza, aí vem o seguinte, deixa eu botar aqui. Resolvendo a de fora, fica o seguinte, fica... A de fora não, desculpa, a de dentro. Aqui 0 π sobre 2, certo? Aqui fica r ao cubo, não, r a quarta sobre 4, variando de 0 a 1, dθ. Aqui fica 0 a π sobre 2. Daí quando você aplica esse intervalo, vai sobrar o que? 1/4, né? Esse 1/4 é 1/4 de dθ. Esse 1/4, como ele é constante, ele pode sair para fora da integral. 0 a π sobre 2 dθ. E aqui a integral vai dar, certo? π sobre 2, né? Na verdade, o resultado aqui vai ficar π sobre 8. Ok?
Quem deu pi sobre 8 aí, pode mandar assim. Tchan, 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 tchan. Belezinha? Tchá, 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 tchá. E aí, tava difícil? De boa? Alguém ficou com alguma dúvida? Aí, mandaram os aplausos. Ah, era aplausos? Oxi. Morreu hoje. Tchá, 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 estranho. Ai. Esse segundo aqui tem um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vixe. Vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Né? Falta 5 minutos para as 18. Então, próxima aula a gente resolve esse exemplo 2. E vamos terminar o assunto de integrais duplas, né? Com mudança de variável, né, em duas variáveis. Então, né, sexta-feira a gente continua. Oi? Eu lembro que o senhor tinha comentado na aula passada sobre uma lista de exercícios. O senhor vai passar mesmo ou vai ser só os exercícios das notas mesmo que a gente vai usar para se basear? Não, tem outra listazinha, né? Ah, beleza. Tem outra listazinha. Né, a prova de vocês, eu já expliquei como é que vai ser a prova, não? Que vai ser no sábado, vai começar às 9 até as 7 da noite. 6, 7 da noite. Ah, beleza. Explica de novo aí rapidinho. Sim. Explicou a data, mas a prova não. A prova é fazer como vocês vêm fazer em sala de aula mesmo. A diferença é que vocês vão fazer em casa. Não muda muita coisa, não. Vai estar mais fácil, né, professor? Não, mesma coisa. Não existe. Com medo dessa mesma coisa. Não vai mudar muita coisa, não. A diferença é que vocês vão estar em casa, vai dar um intervalo para almoço. Vocês vão poder dar uma dormidazinha no meio da prova. 2 horas você faz essa prova, fácil. Vai precisar ter doutorado para fazer 2 horas pro aluno ou pro professor? Eu faço em 1 hora. Sem doutorado consegue fazer ela? Hã? Professor. Sem doutorado dá pra fazer ela? A gente não brinca com isso em doutorado não, bicho. Nem mestrado a gente brinca com isso aí. Professor. Oi. Assim como a gente transfere das coordenadas cartesianas para as polares, o senhor tem que transferir o seu horário para o nosso. Entendeu? 2 horas no nosso plano é 4 horas suas, entendeu? Pois é, eu faço a prova em 1 hora, vocês fazem 2. Aí já estão botando aí uma margem de tempo, o quê? Dá o quê? Dá 10 horas de prova, não? Dá 10 horas de prova, não? De 9 às 19? O senhor já sabe quantas questões vão ser? Se vão continuar sendo 5, o padrão? Na verdade, eu nunca fiz padrão de 5 provas, não. Tem época que eu faço 3, 1, 2, 4, 10. Já fiz prova até 12 questões. Socorro. Eu, professor, passa mais de 5 questões, pelo amor de Deus. Ah, mas a prova vocês dão conta, tá de boa. Pô, gente, eu vou indo lá, né? Que eu tenho que. Vai entrar agora a próxima turma. Fui.